Seja muito bem-vindo à nossa terceira aula do estudo da temática de planejamento orçamentário, onde hoje nós vamos discutir a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nós discutimos nas aulas anteriores que existem três instrumentos, de planejamento orçamentário no setor público, previsto pela Constituição Federal, no artigo 65. Nós discutimos na aula anterior o plano plurianual, que é um plano quadrienal, onde ele atua como um planejamento estratégico de atuação da administração pública, e hoje nós vamos estudar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Vamos juntos então nessa jornada. Bom, nós vamos então discutir a previsão constitucional e a definição da LDO, como que ela está prevista na Constituição Federal, qual o conceito, como que eu posso compreender o que venha a ser a LDO. Nós vamos conhecer a estrutura e os elementos que compõem a Lei de Diretrizes Orçamentárias e vamos discutir dois anexos muito importantes que compõem a LDO, que é o anexo de metas fiscais e o anexo de riscos fiscais. Eu espero, então, que ao final deste módulo, ao final desta nossa aula, você seja capaz de conhecer a estrutura e os elementos da LDO, destacando ali principalmente qual é o papel dos anexos de metas fiscais e de riscos fiscais para uma gestão orçamentária, para uma gestão pública e responsável. Relacionar a previsão constitucional da LDO, ali com sua função de orientar a elaboração do orçamento público anual. A LDO tem como um dos principais papéis orientar a elaboração da LOA, a Lei Orçamentária Anual, que é o orçamento anual propriamente dito. E nós vamos também analisar exemplos práticos de metas e de riscos fiscais, buscando identificar como elas impactam, o planejamento orçamentário, tá bem? Então, vamos juntos nessa discussão temática. Bom, como nós já discutimos muitas vezes, o artigo 165 é ele que define a estrutura do sistema orçamentário que nós temos hoje no Brasil. A Constituição Federal inaugurou, digamos assim, esse sistema orçamentário baseado em três peças fundamentais: o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual. Então, hoje nós vamos discutir o que define a Constituição Federal acerca da LDO. Então, lá diz o seguinte no artigo 65: leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão, inciso 2º, as diretrizes orçamentárias. E aí no parágrafo 2º diz assim: a Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da Administração Pública Federal. Lembrando que o PPA, que é o instrumento de planejamento que vem ali no primeiro inciso já do artigo 65, ele define metas e prioridades da administração pública para um período de 4 anos. Ele é um plano de gestão ali, de médio prazo, né? Ele compreende 4 anos de exercício. E a LDO, ela é então responsável por, além de outros aspectos, definir, compreender quais são as metas e prioridades da administração pública para aquele ano em específico, para aquele exercício financeiro, para aquele ano civil em específico. Então, é como se ela olhasse para esse planejamento de 4 anos e definisse, para este ano, para este primeiro ano, nós vamos desenvolver essas metas e essas prioridades que estão lá previstas no PPA. Ela estabelece ainda as diretrizes de política fiscal, no aspecto de como a administração pública vai arrecadar e vai gastar e como que ela vai definir a sua política fiscal e as suas respectivas metas, em consonância com a trajetória sustentável da dívida pública, ou seja, ela precisa garantir, respeitar a trajetória sustentável da dívida, e deve também orientar a elaboração da lei orçamentária anual. Dispor também sobre alterações da legislação tributária e estabelecer a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Então vejam que a LDO tem múltiplos papéis, múltiplas funções previstas aqui pela Constituição Federal e que nós vamos desenvolver cada uma dessas competências, dessas funções que são atribuídas à LDO ao longo aqui da nossa discussão. A LDO, então, ela antecipa a necessidade de se fazer escolhas. Ela orienta a elaboração da proposta orçamentária. Isso porque ela conecta o PPA
à LOA, ao orçamento propriamente dito. Lembrando que o PPA tem ali os programas que a administração pretende desenvolver naquele período de 4 anos, mas os programas eles precisam ter previsão orçamentária para serem efetivos, para serem desenvolvidos. E então a LDO ela tem essa competência de conectar o PPA à LOA. O PPA traz o programa, a LOA traz então o orçamento, a previsão orçamentária para a realização daqueles programas. No tocante à função, então, de orientar a elaboração da LOA, a Constituição também prevê que a LDO deve dispor ainda sobre os prazos e os limites das propostas orçamentárias dos três poderes, né? Quais são os prazos e os limites que os poderes têm no processo de elaboração orçamentária, bem como o Ministério Público e a Defensoria Pública da União, que são órgãos e instituições essenciais à Justiça. Vamos então compreender como que se dá essa integração ali da LDO com a Lua. Lembrando que o PPA ele é um planejamento para 4 anos e que esses 4 anos não coincidem com o mandato, né, do chefe do Poder Executivo. Então vejam bem, o chefe do Poder Executivo, quando ele assume ali o seu primeiro ano de mandato, ele está executando o último ano do PPA anterior. Então ele tem ali o quarto ano de PPA, a LDO que já estava elaborada no ano anterior e a LOA para aquele exercício. No seu segundo ano de mandato, então, ele começa a executar o PPA que foi elaborado pela sua gestão atual. E aí nós temos conectando ali a LDO à LOA de cada ano. Então, em relação aos prazos, funciona dessa forma. Lembrando que a LDO também ela tem, digamos assim, né, entre aspas, um atraso em relação à LOA de um ano. Isso porque a LDO precisa ser aprovada um ano antes da vigência do orçamento atual. Isso porque, se ela elabora e se ela, ou melhor, se ela orienta a elaboração da LOA, ela precisa ser aprovada um ano antes, para que se tenha tempo hábil de se desenvolver e elaborar a LOA, que vai estar vigente no ano seguinte. Então, essa conexão de prazos funciona dessa forma. Qual que é então a estrutura da LDO? E aí nós vamos pensar na estrutura que a Constituição Federal traz e na estrutura que a Lei de Responsabilidade Fiscal também apresenta, que é a Lei Complementar 101 de 2000, que trouxe aí algumas novas atribuições, algumas novas competências para a LDO. Então, só para nós recordarmos aquele artigo 165, o inciso 2º que nós discutimos, a LDO tem por finalidade estabelecer metas e prioridades da administração pública, tá? Lembrando, novamente, o PPA é para 4 anos e a LDO ela sinaliza, ela indica então o que vai ser desenvolvido em cada um desses 4 anos, estabelecendo metas e prioridades. Também estabelece as diretrizes de política fiscal e metas da dívida pública, isso porque a LDO tem um papel fundamental de responsabilidade fiscal, de garantia de equilíbrio fiscal das contas públicas, tá? Então, estabelece também orientações para a elaboração da LOA, prevê qualquer tipo de alteração na legislação tributária que venha a causar impacto no orçamento do ano seguinte e estabelece a política de aplicação das agências financiadoras, agências financeiras oficiais de fomento. As agências de fomento elas têm também ali essa previsão dentro da LDO em relação à sua política de aplicação dos recursos dos quais ela dispõe para fomentar atividades diversas. Depende da especificidade e objetivo da própria agência de fomento. Além dessas competências e funções que a Constituição Federal já previa para a LDO, a Lei de Responsabilidade Fiscal também dispôs de algumas outras funções, algumas outras estruturas que precisam constar na LDO. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal determinou que a LDO também dispusesse sobre equilíbrio entre receitas e despesas, né? Então, o orçamento ele precisa manter um equilíbrio entre o montante destinado às receitas, né, previstos em termos de arrecadação, e os valores fixados em termos de despesas. Então, precisa ser um valor equilibrado, que normalmente os orçamentos trazem o um valor igual, tanto para a receita quanto para a despesa. Critérios e formas de limitação de empenho.
Nós sabemos que empenho é ali a segunda fase da despesa pública, né, logo após a previsão, onde é aquele ato emanado da autoridade competente que vincula aquela despesa ao orçamento, né, reserva uma dotação orçamentária para aquela despesa específica que está sendo empenhada. O empenho é o sinalizador da competência da despesa. Se a despesa ela é empenhada naquele período, aquele período é o período da competência da despesa. Tá? Essas limitações de empenho, elas são realizadas ali de forma bimestral, quando se percebe que a receita poderá não comportar o cumprimento das metas que são previstas ali em termos de resultado primário ou nominal. Então, essa limitação de empenho, ela, ela se realiza a partir dessa avaliação bimestral que se faz na administração pública. Isso porque o anexo de metas fiscais vai trazer algumas condições, algumas metas fiscais que o ente público precisa atingir. E caso se perceba que o montante da receita, né, a realização da receita não vai comportar essas metas de resultado primário e nominal, então começa-se a se fazer algumas limitações de empenho, certo? E isso para poder reconduzir a dívida aos seus limites, reconhecendo a própria realidade de arrecadação, de realização da receita pública, para que não fiquem despesas em aberto, digamos assim, descobertas em relação à ausência de receita pública equivalente. O artigo 9º, inclusive, da Lei de Responsabilidade Fiscal, vai definir, né, que se verificado, né, ali ao final desse bimestre, que a realização de receita não vai comportar o cumprimento dessas metas, que estão estabelecidas ali no anexo de metas fiscais, todos os poderes, inclusive Ministério Público, Defensoria Pública, né, as instituições essenciais da Justiça, devem promover por ato próprio algum tipo de montante necessário, né, para os 30 dias subsequentes que revelem limitação de empenho. Tá? Então, para poder garantir o cumprimento da meta fiscal, de atribuir esse equilíbrio entre receita e despesa, essa limitação de empenho é um tipo de orientação que a LDO deve prever no processo de elaboração da LUA. Normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos do orçamento. É uma forma ali de o ente público avaliar tanto os custos quanto avaliar os resultados alcançados com aqueles programas, certo? Isso para verificar se de fato a política pública, o programa, teve efetividade, teve um custo equilibrado em relação aos resultados que ele gerou para a comunidade. Demais condições e exigências para as transferências de recursos tanto a entidades públicas e privadas. Quais são os critérios, as condições que o ente público precisa seguir na transferência de recursos. Os objetivos das políticas monetária, creditícia e cambial, com os parâmetros e projeções para seus agregados e suas variáveis e com as metas de inflação. Aí a LDO já traz aqui um aspecto de política econômica, de controle econômico, tá? Porque se pensa que as políticas monetárias, a política de crédito, a política de câmbio e também os parâmetros, as projeções agregadas em termos de PIB, de taxa de juros, os agregados econômicos. E também a inflação, tá? E os anexos, né, de metas fiscais e de riscos fiscais também são algumas inovações que a Lei de Responsabilidade Fiscal trouxe, né, atribuiu como competência da LDO. Nós vamos discutir agora um pouco dessa estrutura, tentar compreender, trazer alguns exemplos para que nós possamos visualizar como que se dá essas disposições. A LDO é, sem dúvida, eu acredito que uma das mais extensas quando a gente pensa em diretrizes. Claro, o PPL é bem mais extenso porque ele tem programas, né, as políticas, as metas e as prioridades para 4 anos, mas a LDO, devido a essa estrutura robusta que foi pensada para ela é bem extensa em termos de definições, de diretrizes, de normas, de critérios, de condições, exigências, né? Então, a LDO ela tem um corpo bem robusto em termos de estrutura e elementos que a compõem. Então, nós vamos ver alguns exemplos para poder visualizar melhor essas estruturas. Nós vamos agora discutir, então, os anexos de metas fiscais e os anexos de riscos fiscais, compreendendo qual é o papel deles dentro da LDO. Lembrando que esses dois anexos integram o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, também a própria LDO, isso como uma definição da Lei de Responsabilidade Fiscal.
O que são, então, as metas fiscais ou metas anuais fiscais, né? Essas metas elas se referem às metas anuais que a administração pública pretende atingir em termos de receitas, despesas, resultado nominal primário e também o montante da dívida pública. Então, esse anexo de metas fiscais nada mais é do que metas em valores que são estabelecidos que a administração pública pretende alcançar naquele período. Lembrando que o anexo de metas fiscais traz metas para o ano vigente, o ano a que se refere a LDO, e os 2 anos seguintes. Então, essa previsão de metas anuais é definida ali para um período de 3 anos. Tá? Quando a gente pensa, então, nesse equilíbrio das contas públicas, na responsabilidade fiscal, na gestão dos recursos públicos, o anexo de metas fiscais, ele, então, traz essa perspectiva do equilíbrio da responsabilidade fiscal. Então, quando se pensa essas metas anuais, principalmente em termos de receitas e despesas, se considera também um cenário econômico. Então, se faz uma projeção de agregados econômicos, ou seja, de PIB, taxa de juros, inflação, dentre outras variáveis macroeconômicas, para entender então qual é o cenário econômico que a administração pública vai lidar, né, no sentido da sua gestão de recursos públicos. Então, se projeta um cenário econômico e se define quais são as metas. Isso porque essas variáveis macroeconômicas impactam a economia e podem, claro, impactar também a gestão pública em termos de arrecadação, né, de realização de receitas e despesas. Então, esse cenário ele é projetado e se define, então, qual é a meta de arrecadação de receita pública, ou seja, de realização efetiva da receita pública prevista e também de efetivação das despesas públicas. O anexo de metas fiscais também traz a meta de resultado nominal e a meta de resultado primário. Esses dois resultados, eles têm uma relação muito direta com a questão da dívida pública. Isso porque a administração pública, quando ela tem algum tipo de dívida pública, ela precisa lidar com uma outra variável que surge a partir disso, que são os juros da dívida pública. E os juros da dívida pública, se isso foge do controle, digamos assim, isso vira um montante de gasto público expressivo dentro do orçamento. E impacta, claro, os gastos públicos com outras atividades essenciais, como saúde, educação e dentre outras. O resultado nominal nada mais é do que aquilo que se sobra quando eu pego as receitas totais menos as despesas totais no orçamento. Esse resultado que eu encontro ali, simplesmente subtraindo as despesas das receitas, é o resultado nominal. Então, considera todas as despesas, todas as receitas da administração pública. É uma meta também que se visa alcançar. Quando se pensa em resultado primário, aí aqui eu já trago um olhar é, 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 para a dívida pública, porque o resultado primário ele não considera os juros da dívida pública. Esse resultado primário vai sinalizar se a administração pública ela é capaz de arrecadar receitas e efetivá-las em políticas públicas essenciais sem considerar os juros de dívida pública. Então, nós tomamos ali as receitas totais, menos as despesas, excluindo os gastos, as despesas com juros de dívida pública. Aí eu encontro o resultado primário. Então, o resultado nominal considera todas as despesas totais, incluindo os juros da administração pública, e o resultado primário não considera os juros de administração pública. Então, é uma forma de se verificar o equilíbrio das contas públicas a partir da gestão da dívida pública para aquele período e para os 2 anos seguintes. Então, o anexo de metas fiscais tem essa característica de apresentar, portanto, as metas que a administração pretende alcançar naquele período. Esse anexo ele contém outras informações. Então, ele vai apresentar a avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior, quais foram essas metas e se elas foram cumpridas, tá? O demonstrativo de metas anuais, comparando com as fixadas nos 3 exercícios anteriores. Então, além de projetar o exercício atual e mais 2 para frente, se faz também uma comparação com os 3 anteriores. A evolução do patrimônio líquido do ente público, também dos últimos 3 exercícios. A avaliação da situação financeira e atuarial do regime geral de previdência social e também do regime próprio dos servidores públicos. E aí, no caso da administração federal, do Fundo de Amparo ao Trabalhador e demais fundos públicos e programas estatais.
o demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia da receita e também da margem de expansão das despesas obrigatórias e de caráter continuado, e um quadro demonstrativo do cálculo da meta do resultado primário. Então, o anexo traz toda essa estrutura. Então, ali, esse anexo vai evidenciar, como eu falei, os agregados, tanto de receita, despesa, resultado nominal, resultado primário, comparando sempre os valores programados para o exercício atual, os dois anteriores e também os seguintes, né? Tem sempre essa perspectiva de estimativa para os 3 exercícios posteriores. E aqui eu vou apresentar para vocês um modelo, um exemplo de um anexo de metas fiscais. Lembrando que ele é robusto, tem várias partes, a gente vai conhecer algumas. Então, o que nós temos aqui, sendo apresentado, é um anexo de metas anuais. Então, perceba que nós temos aqui na primeira coluna a especificação. Então, tem receita total, receita primária, despesa total, despesa primária e aí outras informações relativas a essa administração. Então, perceba que nós temos previsões para 2025, o ano atual, e os dois posteriores, 2026 e 2027. E aí nós temos o valor corrente, o valor constante e o percentual desse valor em relação à receita corrente líquida. Então, aqui é um exemplo de metas anuais, tanto em valores correntes e constantes, relativas às receitas, despesas, resultado nominal e primário, e também o montante da dívida pública ali, mais ao finalzinho da tabela que nós estamos apresentando. Então, esse é um exemplo de anexo de metas fiscais. São valores que a administração pretende alcançar, pretende realizar para aquele período e para os dois posteriores. Aqui nós temos um exemplo também de um demonstrativo das metas anuais sendo comparado com as metas fixadas nos 3 anteriores. Então, perceba que a referência é 2025, e aí nós temos os 3 anos anteriores, 22, 23 e 24, e também os 2 posteriores. Então, o anexo ele traz, além da projeção, traz também uma comparação com os exercícios anteriores. E vocês percebam que tem os mesmos agregados, receita total primária, considerando o regime de previdência social e também desconsiderando. Então, tem uma forma de se apresentar esses anexos ali dentro da LDO. E nós temos aqui também um exemplo de demonstrativo de evolução do patrimônio líquido. Aqui tem 3 exercícios anteriores, né, 23, 22, 21. O anexo ali é mais robusto, apresenta uma outra complementariedade, mas aí são os 3 últimos exercícios a que se refere. Isso porque essa LDO aqui que eu estou apresentando, ela tem como referência 2025, então ela foi aprovada em 2024. Então, os 3 anos anteriores dela é 23, 22 e 21. Então, perceba que é apresentado aqui o patrimônio líquido desses anos e como que ele foi evoluindo, como que ele foi crescendo ao longo dos anos. Então, aqui são alguns exemplos de tabelas, né, de anexos que compõem o anexo de metas fiscais. Então, o que é importante compreender assim, de forma clara é que o anexo de metas fiscais são anexos, são metas, aliás, que a administração pública precisa atingir para garantir o equilíbrio das contas públicas e também a responsabilidade fiscal, uma gestão fiscal aí eficiente em respeito tanto àquilo que se tem como trajetória de dívida pública, como aquilo que se tem em termos de metas e diretrizes para aquele período. Avançando aqui em nossos estudos, nós vamos então discutir o anexo de metas fiscais específico para a União. Isso porque a União tem alguns outros itens que precisam constar ali no seu anexo de metas fiscais da LDO. Então, no caso da União, o anexo de metas fiscais ele vai conter, além de tudo isso que nós discutimos, também esses outros aspectos. Então, as metas anuais para o exercício a que se referir para os 3 seguintes, então perceba que já é um a mais, certo? Porque nos outros entes é o atual e mais 2, que é 1 e mais 3. O marco fiscal de médio prazo, com a projeção dos agregados fiscais que compõem o cenário de referência. O efeito esperado é a compatibilidade para o período de 10 anos de cumprimento da meta de resultado primário, comparando com a trajetória da dívida pública.
os intervalos de tolerância para se verificar o cumprimento de metas anuais e também de resultado primário, os limites e os parâmetros orçamentários dos poderes e de cada órgão autônomo, e também a estimativa do impacto fiscal, quando couber, das recomendações e resultantes de avaliações de políticas fiscais. Então, é mais extenso, né? Traz ali uma complementariedade em relação ao anexo de metas fiscais dos outros entes. Tá? E, portanto, então, o anexo de riscos fiscais. E aí eu quero trazer um contexto para que fique mais claro no seguinte sentido. Se nós temos metas fiscais, podem existir situações, fenômenos que venham a ocorrer que podem influenciar o não alcance dessas metas, que são, portanto, os riscos fiscais. Então, o risco fiscal é o risco que a administração pública pode incorrer no processo de não cumprimento dessas metas. Quais são as situações a que a administração pública está sujeita e que vai tornar ali, né, vai apresentar um desafio no cumprimento dessas metas anuais. Então, é simples compreender que o anexo de metas fiscais traz as metas, aquilo que nós vamos alcançar, nós pretendemos alcançar, em termos de receita, despesa, resultados primário e nominal e dívida pública. Só que existem fenômenos, aspectos que podem impactar, que podem afetar essas metas. E esses fenômenos são os riscos fiscais, certo? O anexo de riscos fiscais tem por objetivo, conforme estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal, avaliar os passivos contingentes, ou seja, as contingências, tá certo? Que possam gerar novos passivos, e outros riscos que sejam capazes de afetar as contas públicas. E também, não só informar quais são essas contingências e esses outros riscos, mas também informar as providências que serão tomadas caso esses riscos se concretizem. Então, é um plano realmente assim de avaliação de riscos e de gestão desses riscos para a garantia do cumprimento das metas. Assim, aborda os principais eventos que podem ser mapeados, certo? Que podem afetar as metas e objetivos fiscais do governo. Os riscos fiscais, enquanto conceito, são então possibilidades de ocorrência de eventos imprevistos, ou seja, que não foi considerado na hora de se estabelecer as metas, ele não era previsível no momento de se estabelecer as metas, e que são capazes de afetar as contas públicas, comprometendo, portanto, o alcance dos resultados fiscais estabelecidos lá no anexo de metas fiscais. Para que esses eventos sejam classificados como os riscos fiscais, uma condição necessária é que não possam ser controlados ou evitados pelo governo, certo? Então, para eu considerar uma contingência ou outro risco como um risco fiscal, primeiro ele tem que ser capaz de afetar as contas públicas e segundo, ele precisa ser um evento que não pode ser controlado e nem evitado pela administração pública. E aí os riscos fiscais, eles são classificados, né, eles são ali diferenciados em duas categorias. Eu tenho riscos gerais ou riscos macroeconômicos, que são riscos que vão afetar toda uma economia, tá? Então, são impactos fiscais que, quando ocorrem oscilações em variações macroeconômicas, como, por exemplo, PIB, taxa de juros, taxa de câmbio, inflação, dentre outros, impacta toda a economia. Então, é um risco geral ou macroeconômico. Quando essas variáveis se desviam das projeções do governo, é esperado que essas variações produzam algum tipo de impacto nas receitas e despesas do governo e na dívida pública. Então, são riscos gerais. E nós temos também a classificação de riscos específicos, que aí são ativos e passivos contingentes, são contingências do governo, que podem gerar demandas judiciais, garantias a governos subnacionais, suporte financeiro a bancos e empresas estatais, riscos assumidos no processo de concessão e PPPs, fatores demográficos, dentre outros. Então, são riscos específicos para aquela administração pública, para aquele ente público em específico. E aí são riscos que não estão associados a fatores econômicos ou macroeconômicos, são riscos específicos para aquela administração. Então, aqui nós temos uma figura que apresenta essa classificação desses riscos. Então, nós temos os riscos gerais, que vão afetar, claro, as receitas, as despesas,
consequentemente, se afeta a receita e despesa, afeta o resultado nominal e primário, e também a dívida. Então, são variáveis fiscais, certo? Que são impactadas em função de desvios das previsões macrofiscais. Por quê? Quando se pensa lá nas metas fiscais, se faz projeção dessas variáveis macroeconômicas. Mas essas variáveis macroeconômicas podem sofrer variações daquilo que foi projetado. E isso vai impactar a meta fiscal. Porque se eu fiz meta fiscal considerando aquela projeção, se aquela projeção muda, claro que isso vai impactar também as minhas metas. Então, alguns exemplos, né, de riscos gerais. PIB, câmbio, preço de commodity, inflação, juros, massa salarial, entre outras variáveis de cunho macroeconômico. Já os riscos específicos, como eu falei, são riscos, primeiro, que não são macroeconômicos, não tem uma relação direta com esses agregados econômicos, e são riscos que podem ser específicos para aquele ente público. Então, eu posso ter riscos relacionados a passivos, isso por conta de demandas judiciais, passivos em fases de reconhecimento, garantias que foram concedidas. Eu posso também ter riscos relacionados a ativos, dívida ativa da União, fundos constitucionais de financiamento, haveres financeiros, dentre outros, e outros riscos que podem impactar, como, por exemplo, riscos de entes subnacionais, empresas estatais que venham a precisar de socorro de recurso financeiro público, riscos associados a algum tipo de concessão de parcerias públicos-privadas, exemplo, risco também do FIES, riscos ambientais, e hoje em dia, cada vez mais, a administração pública precisa contar com o risco de mudança climática como sendo um risco fiscal, mudanças demográficas, né, nível de população, por exemplo, e também o próprio sistema financeiro. Então, existe uma série de exemplos que nós poderíamos tratar enquanto riscos específicos, isso porque ele é específico para o ente público, e cada ente público pode apresentar um tipo de risco diferente do outro. Esse anexo de riscos fiscais, ele contém, então, as metas anuais para o exercício a que se refere para os 3 seguintes, o marco fiscal de médio prazo, com as projeções desses agregados fiscais, o efeito esperado é a compatibilidade para o período de 10 anos do cumprimento do resultado primário e também da dívida pública, os intervalos de tolerância para se verificar o cumprimento das metas, os limites e parâmetros de cada poder e os órgãos autônomos, e também a estimativa do impacto fiscal, né, dessas recomendações. Muito parecido com a própria estrutura do anexo de metas fiscais. Tá? Vamos ver aqui um exemplo de anexo de riscos fiscais. Então, nós temos aqui os passivos contingentes, onde se tem ali contraprestações futuras e outros passivos contingentes, e qual vai ser a providência? Bom, se isso vier a ocorrer, nós vamos então realizar uma abertura de crédito adicional a partir de reserva de contingências e podemos também realizar vendas, alienações de bens ativos. E outros riscos e passivos ali que podem ocorrer. Frustração de arrecadação e ações judiciais. Se isso ocorrer, o que nós vamos tomar como medida? Nós vamos, então, realizar limitação de empenho e movimentação financeira. Então, percebo que é um pouco mais simples essa previsão, mas isso é tudo baseado realmente em riscos fiscais identificáveis que podem né, vir a impactar a própria gestão fiscal do recurso público. Então, o anexo de riscos fiscais vão trazer quais são os riscos e as providências tomadas para que se garanta ou se prepare para o alcance efetivo das metas fiscais estabelecidas no anexo de metas fiscais. Certinho? A título de resumo da nossa aula, nós vimos, então, a previsão constitucional, lá no artigo 65, inciso 2º, que trata da LDO, e a LDO ela compreende, então, as metas e prioridades da administração pública, estabelece, portanto, a política fiscal e também orienta a elaboração da LOA. A sua estrutura está prevista tanto no parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição, quanto no artigo 4º da LRF, que trouxe inovações para a LDO, principalmente em termos de anexo de metas fiscais e de riscos fiscais. E aí nós aprofundamos o estudo desses dois anexos.
O anexo de metas fiscais são metas anuais que se pretende alcançar em relação à receita e despesa, resultados nominal e primário e à dívida pública. E o anexo de riscos fiscais, portanto, é uma avaliação de riscos gerais e de riscos específicos que podem afetar as contas públicas e, portanto, impactar as metas fiscais que foram estabelecidas para aquele período. E ali vão se prever não só os riscos, mas também as providências que serão tomadas caso aqueles riscos venham a ocorrer. Deixo então aqui material complementar, o anexo de metas e de riscos fiscais da União, para que vocês conheçam em profundidade essa estrutura, 2 cursos para complementação de estudos e um breve vídeo também que vai esclarecer um pouco dessa estrutura da LDO. Nossas referências, que também podem ser utilizadas para estudos complementares. E aqui eu parabenizo e agradeço você pela conclusão dessa nossa terceira aula discutindo o planejamento orçamentário. Na aula que vem nós vamos então discutir a lei orçamentária anual, que é a própria LOA, que é o orçamento propriamente dito, tá bem? Eu espero você lá, desejo a você bons estudos, uma ótima trajetória e